os perigos do espiritismo. Os perigos do espiritismo podem estar relacionados aos homens ou podem estar relacionados aos espíritos, mas nunca à doutrina espírita, ao corpo doutrinário. Então nós vamos tratar aqui dos perigos relacionados aos espíritos. Por que ele não está relacionado com o espiritismo? Porque o espiritismo é uma doutrina dinâmica, de progresso. E de progresso por quê? Porque os seus princípios são fundamentados numa estrutura racional, lógica, aquilo que nós vimos sobre o dogma filosófico, e estimula a reflexão e não aquela aceitação de uma fé cega porque é uma revelação divina. Então, por que Leon Denis trataria dessa questão perigos do espiritismo? Qual a importância disso? Vamos começar pensando nas leis naturais que regem o mundo visível, o mundo corpóreo. Será que nós conhecemos todas essas leis? Por exemplo, o que leva uma árvore a crescer tanto em relação às outras que são da mesma espécie, plantadas exatamente no mesmo local? Vamos falar, por exemplo, do maior cajueiro do mundo. E isso eu posso falar porque eu vi esse cajueiro de perto. O maior cajueiro do mundo está lá no Rio Grande do Norte, numa cidadezinha chamada Parnamirim, perto de Natal. E ele ocupa nada mais, nada menos do que uma área de 8.500 metros quadrados. São várias quadras. E ele chega a produzir aproximadamente 80 mil cajus em cada safra. Como a gente pode explicar isso? Ninguém na região tem explicação ainda para isso. Uma outra questão que nós poderíamos levantar é o que leva, por exemplo, uma pessoa a desenvolver uma doença autoimune. A doença autoimune ainda não tem uma explicação definida pela medicina, mesmo com todos os desenvolvimentos da medicina, os desenvolvimentos tecnológicos, porque os anticorpos de uma pessoa passam a atacar o seu próprio organismo, não reconhecendo mais o que é ou não invasor. Outra questão que nós poderíamos levantar é o que leva, por exemplo, uma região paradisíaca que não tem nada para sofrer determinados acidentes, determinados cataclismos, e ela vem sofrer o horror, por exemplo, de um tsunami, matando várias pessoas. Então nós perguntaríamos como aqueles cientistas, na época que surgiu o espiritismo e muitos outros hoje que têm uma grande resistência à doutrina espírita, por que resistem tanto e como querem determinar critérios, condições, regras fixas para avaliar esses fenômenos do mundo invisível? Sob que critérios eles definiriam para avaliar esses fenômenos do mundo invisível, se nós ainda não dominamos as leis naturais que regem o mundo visível? O estudo do mundo invisível, como nos diz Leon Denis nas suas próprias palavras, exige muita prudência e muita perseverança. E nós vamos ver por que muita prudência, muita perseverança. Voltando mais uma vez ao mundo visível, que é a nossa referência, onde nós vivemos. Como é que nós, por exemplo, adquirimos o conhecimento da vida, o discernimento sobre o caráter dos homens, saber discernir aquele tem bom caráter, aquele não tem? A experiência nos diz que só depois de muito tempo, de muitas experiências, nós vamos adquirindo essa maturidade. Então, o tempo é o nosso grande amigo para a maturidade. Mas será que a maturidade vem com o tempo para todos? Nós também sabemos que não é bem assim.
nem sempre. Tem criaturas que ficam bastante idosas e não adquirem essa maturidade em nenhum aspecto, nem no aspecto emocional, psicológico, social. As leis que regem os fenômenos espíritas são leis naturais, mas são leis naturais diferentes daquelas que regem os fenômenos materiais. Leis muitas que nós ainda nem conhecemos. Elas podem estar aqui, nós estamos regidos, submetidos a elas, mas ainda não as conhecemos. Então, como determinar essas regras sobre leis que ainda não conhecemos? É uma coisa para nós refletirmos. E mais ainda, para discernir sobre o caráter dos espíritos, esses que vivem no mundo invisível e que nós não podemos percebê-los pelos sentidos materiais, pela visão, pelo olfato, mas só por uma sensibilidade muito mais apurada. Logicamente que vai ser muito mais difícil perceber o caráter desses espíritos. Além disso, tem uma outra questão. Nós não podemos determinar que aquele fenômeno irá ocorrer, por quê? Porque a manifestação dos espíritos são manifestações, são fenômenos causados por inteligências. Essas inteligências, por sua vez, têm vontade e liberdade próprias. E elas discernem sobre as nossas intenções. Se estamos sendo movidos por intenções banais, supérfluas, espíritos sérios não vão gastar o seu tempo, que é largamente empregado em questões úteis e sérias, para nos atender. É conhecido, por exemplo, por nós, que os espíritos influenciam os encarnados, os mortos influenciam os vivos. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 459. Então, se os espíritos deixaram a vida corpórea, eles vão nos assistir, nos estimular no caminho do bem. No entanto, assim como aqui, a maioria que paira sobre nós tem os mesmos gostos e a maioria ainda está na inferioridade, ainda está muito ligada à materialidade. Então, infelizmente, ainda nos impelem ao mal. Essa ligação vai depender muito da nossa afinidade, do nosso pensamento, do nosso sentimento, da nossa vontade. E como se encontram esses espíritos depois que deixam a vida corpórea e chegam no mundo espiritual? Será que eles se tornam anjos, santos? Claro que não. Eles não estão nem melhores nem piores, continuam do mesmo jeitinho que viviam aqui. A natureza não dá saltos. Nós, quando reconhecemos uma dificuldade, um vício, um defeito em nós e queremos modificar, nós bem sabemos quanto tempo nós ficamos lutando para domar aquele vício, para transformar aquele vício numa virtude. Os espíritos, uma vez desencarnados, eles vão continuar sentindo, acalentando, se preocupando com as mesmas coisas que se preocupavam na vida material. Então, se era um espírito muito preocupado com os prazeres e participando só das questões materiais, assim eles continuarão e vão se afinizar com criaturas encarnadas que tenham os mesmos sentimentos, os mesmos gostos, os mesmos hábitos. Lá como aqui, a verdade e a ciência não são partilha de todos, na linguagem de Leon Denis. O que quer dizer isso? Que lá
também existem criaturas, espíritos, despidos do corpo material, mas que também não têm nem conhecimento intelectual, nem conhecimento moral. Não se preocuparam, não se afinizaram com essas questões. Não era o objetivo deles. Se nós aqui precisamos de muito tempo para domar uma paixão, para corrigir uma falta, para atenuar um vício, né? Temos o vício de falar de alguém, falar de situações que não nos cabe. Essa dificuldade, esse vício, nós não vamos transformá-lo de uma hora a outra. Se nós ainda nos sentimos constrangidos porque vemos alguém que esteja bem e nós não estamos em igual condição, fulana está namorando, ela nem é bonita, ela nem tem qualidades e eu estou aqui sozinha, ou fulana é bem sucedida e nem estudou como eu estudei. Enfim, se nós ainda agasalhamos esses sentimentos, como nós vamos esperar que o espírito está lá desencarnado, tenha transformado tudo isso de uma hora para outra? Além disso, tem uma questão muito importante que Leon Denis vem tratar, que é a questão da afinidade. Os espíritos atraem-se em razão de suas afinidades. Então, se aqueles espíritos que estão ali reunidos para investigar os fenômenos espirituais são espíritos que estão ali só por questões banais, só por uma questão de passatempo, os espíritos benevolentes não vão se preocupar em estar ali presentes, mas espíritos que têm afinidade com esses mesmos gostos, com esses mesmos sentimentos. Não esperemos, por exemplo, que os espíritos superiores se manifestem numa reunião para trazer uma mensagem ou para trazer um fenômeno que não traz nada de útil, nenhuma melhoria para aquele grupo ou pelo menos para alguém que ali esteja. Não, eles não se prestam aí. Já os espíritos inferiores, eles se comprazem em nossa atmosfera. Muitos deles ainda nem perceberam que estão no plano espiritual. Então eles se mesclam em nossa vida, preocupados unicamente com aquilo que os preocupava quando na última vida corpórea. E aí onde está o perigo? Por que Leon Denis trata disso? O perigo está naquele que se entrega sem reserva a essas experimentações. Ele não conhece, ele ainda não adquiriu conhecimento para avaliar que tipo de espírito ali se encontra. Lembrando de Erasto, por que muita prudência? Erasto disse, é preferível rejeitar 10 verdades a aceitar uma mentira. Então, se não queremos nos afinizar com esse tipo de espíritos que nos influenciam ao mal, que mesclam-se na nossa vida, sugam as nossas energias, como fazer para afastar essas más influências? Leon Denis traz um exemplo muito óbvio. Ele fala que uma cidade bem protegida não vai oferecer risco a ser invadida, mas uma cidade desprotegida. Então sejamos essa cidade protegida. E essa cidade protegida é o nosso pensamento, são os nossos gostos. Quanto mais nós elevarmos o nosso pensamento, trabalharmos para transformar as nossas más tendências, estaremos erguendo muralhas de pedra para que não sejamos alvo dessas más influências. Obviamente que os espíritos obsessores, aqueles que já estão influenciando diuturnamente, eles atacam os homens levianos, que não se preocupam com as questões morais. A morte, como nós vimos, não apaga os gostos e também não apaga as nossas faltas. Nós carregamos conosco como se fossem manchas impregnadas em nosso perispírito que nós, no mundo material, não conseguimos enxergar com os nossos olhos do corpo, mas os olhos da alma, os espíritos veem. E se nós levamos essa mancha,
nós estamos mais suscetíveis a essas influenciações. Nós carregamos isso e como nós traduzimos para a nossa vida material essas manchas? Através da culpa. E aí aqueles que sofreram pelas nossas mãos nos seguem com seu ódio, com a sua vingança, além da vida.